Fala pessoal, olha, eu sou Guilherme Carvalho e antes de mentor, sou conselheiro, investidor e empresário como você que segue meu canal. Pessoal, hoje eu quero falar aqui do principal problema do pequeno empresário, que é o quê? A sua desorganização financeira. Motivo esse de 80% da população estar endividada, 40% inadimplente. Ou seja, organização é tudo, né? Mas me diz, sabe quais são os principais erros do pequeno empresário? Primeiro, não faz DRE. Mas Guilherme, e o que é um DRE? Gente, eu gosto muito de fazer uma analogia DRE com exame de sangue. Por exemplo, você sabe se o seu colesterol está alto se você for lá e fizer um exame de sangue e ele der mais de 200. O seu triglicérides, você sabe que se ele está alto, se der mais de 150. O DRE é o exame da sua empresa. A gente mede as receitas, quais são os custos variáveis, as despesas fixas e o lucro. Então, com isso, a gente mensura as entradas, o que a gente tem de custo variável, que é o quê? O que varia com a venda, que é imposto, comissão de equipe, custo da mercadoria, custo de produto, né? Quanto mais você vende, mais produto você tem que comprar. Então, tudo que varia conforme o faturamento, isso é custo variável. E aí você tem despesas fixas, que é o quê? Que não variam de acordo com o faturamento. Aluguel, folha de pagamento de pessoal, despesa com sistema, contabilidade, entre outras. Então, o DRE é um exame que a gente mede todas essas linhas e com isso a gente entende, na hora que a gente trabalha a projeção mês a mês, a gente começa a otimizar e ver uma maior possibilidade de a gente melhorar os números. Porque você começa a entender o jogo do seu negócio. Então, o primeiro grande erro do pequeno empresário é não fazer DRE. Mas você sabe qual que é o segundo grande erro? O pequeno empresário ele gasta todo o lucro. Por quê? Ele muda o padrão de vida muito fácil. Mudar para cima é muito fácil, mas você ter que descer o seu padrão de vida, isso é muito doloroso. Então, assim, a dica que eu deixo para vocês é: quanto mais você está lucrando, está faturando, seu negócio, seu resultado está dando lucro, você precisa ter um percentual que vai gerar caixa. Eu vou falar disso mais para frente. Espera e se você está gostando já dessas dicas, não esqueça. Se inscreva aqui no meu canal e compartilha, dá um like, um joinha, comente, vamos ensinar o YouTube, o algoritmo do YouTube, que esse vídeo é relevante e que pode gerar muito valor para muita gente. Compartilha para quem precisa desse negócio. Outra situação que eu deixo eu vejo com muita claridade como um erro do pequeno empresário é misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. Por quê? A pessoa jurídica, por lei natural, ela precisa ser uma pessoa rica, é uma pessoa perene, que não depende da pessoa física. Só que o que acontece? Quanto mais a pessoa jurídica, quanto mais a empresa começa a lucrar, a pessoa física começa a mudar seu padrão de vida e aí você começa a bagunçar. Tem muita gente, muito pequeno empresário, que paga o aluguel da casa, paga a prestação do apartamento com as contas da empresa. Não tira um prolabore, não define uma boa distribuição de lucro fixa mensal para que o negócio, para que ele se sustente e para que o negócio também comece a ter fôlego de caixa para reinvestir. Empresa que não tem caixa e que não reinveste, não cresce. E outro erro muito comum do pequeno empresário, que eu já falei um pouco, vou refrisar, é não gerar caixa para expansão. Todo negócio ele cresce se tiver reinvestimento, se tiver investimento. Então, a empresa, a pessoa jurídica, ela começa a dar lucro, ela começa a crescer, ela começa a ter um lucro maior. Se você, na pessoa física, não faz essa bagunça, essa mistura de contas e você continua com o mesmo padrão de vida, não muda seu padrão de vida, você concorda comigo que a sua empresa começa a ter mais caixa, ter mais lucratividade, ela começa a ter uma capacidade maior para reinvestir e fazer o negócio crescer. Por quê? Porque oportunidade, ela surge o tempo inteiro, principalmente para quem está preparado para poder agarrar essas oportunidades. Então,
Enfim, vamos tomar um cafezinho aqui, né? De boa. Cafezinho sem açúcar sempre, para a gente poder te dar umas dicas e já ir concluindo para esse vídeo, que eu quero começar uma sequência de vídeos curtos, mas com dicas práticas para a gestão do pequeno empresário. Quais são as minhas recomendações principais? Pequeno empresário, faça o DRE. Trabalhe em cima de projeções mensais. Assim você sabe qual que é o caminho que você vai trilhar. Por exemplo, eu nos meus negócios, eu desenho o DRE mensal, mas eu todo final de ano, ali por volta de setembro, outubro, eu já faço a projeção do ano seguinte inteiro. O que eu vou faturar e o que eu vou ter de despesa. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Eu desenvolvi uma planilha de Excel que, inclusive, se você comentar aqui nesse vídeo querendo essa planilha... Ah, não, isso aqui dá para enviar sem, porque não é igual Instagram no direct. Isso é YouTube. Então, voltando aqui, nada de comentar não, porque no YouTube não funciona comentar. Eu cometi uma gafe, achando que eu estava falando para o Instagram, mas estou falando aqui para você. Nós vamos deixar um link para você baixar essa planilha que eu desenvolvi com projeções do ano inteira para você começar a olhar o seu negócio mês a mês. Então essa é a primeira grande dica. Segunda grande dica para você, pequeno empresário. Olha, viva com no máximo 50% do resultado do seu negócio. Eu costumo dizer, eu tenho alguns jargões que para mim, se você gasta tudo que você ganha, você é miserável. Se você economiza 10% do que você ganha, você é pobre. Então, eu ganho 10 mil, eu gasto tudo, eu sou miserável. Por mais que você pode ganhar 100 mil, se você gastar tudo que você ganha, você é miserável. Se você economizar 10% só, você é pobre. Você dificilmente você vai ter um caixa, uma geração de caixa para te deixar tranquilo na sua aposentadoria daqui 20 anos, no seu longo prazo. Se você economiza 30% e você vive com 70%, você já é uma classe média. Você está tendo 30% de geração de caixa para poder reinvestir e fazer com que o seu prolabore, suas distribuições aumentem. Outra coisa que eu falo, agora se você vive com 50% e economiza 50%, você já é rico. Se você vive então com 30% do que você ganha e 70% é geração de caixa para reinvestir no negócio, você é milionário. É questão de tempo. Então, momento algum aqui eu estou falando se o cara é milionário, é pobre, ou é rico, se ele ganha 10 mil, 100 mil. O cara pode ganhar 100 mil. Se ele gastar tudo, ele é miserável. Agora, se ele viver com 30 mil, com 30% e 70%, ele reinveste em novos negócios, você concorda comigo que rapidinho os 100 mil começa a virar 150 mil, a virar 200 mil, e os mesmos 30% dele vai aumentar. Epa, os 30 de 100 é 30 mil, mas 30 de 200 é 60 mil. Então ele vai melhorando o padrão de vida, por isso que é importante a gente fazer essa relação percentual, não querer ficar floreando o custo de vida, porque eu volto a dizer, subir o padrão de vida é muito fácil, mas ter que descer, isso é muito doloroso. Então é melhor a gente ter uma organização financeira, ter um planejamento, para a gente poder ter solidez e construir o nosso caminho galgado com muito pé no chão e, lógico, com muito conhecimento e muita organização. Outra grande dica é buscar se pagar primeiro. Então, se você não conseguir, pague-se pelo menos semanalmente. Então, por exemplo, todo dia 1º, dia 2, eu sou o primeiro a receber do meu negócio. Ah, Guilherme, mas eu não tenho dinheiro para isso. Lógico, isso existe uma estruturação. Então, se você não se paga primeiro, como que você está se valorizando para que você, enfim, goste, que você fique feliz das entregas que você está fazendo? Então, o que vai te dar mais ambição? É você construir e você tirar isso para uso próprio. Então, procure se pagar primeiro. Agora, Guilherme, eu consigo tirar 10 mil, mas eu sou o último a me pagar no final do mês. Não. Comece a organizar então para tirar semanalmente, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500. Quando você vê que seu fluxo de caixa está melhorando, gente, isso é uma dica emocional que eu deixo para vocês, tá? Tanto faz
financeiramente, essa questão de fluxo de caixa, pagar 10 mil, 2.500 lá no final ou no início, mas se você dia primeiro, você emocionalmente se paga primeiro, isso está dizendo que, olha, esse é um negócio que eu faço a gestão dele, é um negócio que se eu fizer ele crescer, os 10 mil vai virar 15, vai virar 20, então só depende de mim. Emocionalmente é muito melhor. Outra dica, não muda o seu padrão de vida antes de criar suas reservas de emergência. O que eu deixo de dica para reserva de emergência? No mínimo 3 meses dos seus custos fixos. Então vamos pensar, na pessoa física você tem um custo de 10 mil, na pessoa jurídica você tem um custo de 50 mil, custos fixos. Ou seja, você tem que ter no mínimo 30 mil ali aplicado num CDB que você pode resgatar a qualquer momento. Porque a gente não sabe se você vai ter alguma doença, a gente não sabe o dia de amanhã. Vai ter algum acidente, algo que você precisa resgatar imediato. Então isso vai te deixar tranquilo. E na empresa a mesma coisa. É 50 mil? Então você precisa ter no mínimo 150 mil em caixa, com liquidez imediata, para você cobrir as contas principais. Vai que surge uma nova pandemia, vai que uma rua a prefeitura vai fazer alguma obra e vai ficar 15 dias fechado, você vai perder seu faturamento a zero. Então essas situações podem acontecer, nós precisamos nos precaver. Isso que eu digo é no mínimo. Qual que seria o ideal? 1 ano. Então entre 3 meses e 1 ano, quanto mais caixa você acumula, mais saúde você vai tendo, mais tranquilidade, mais sono fresco. Sabe aquela história de você botar a cabecinha no travesseiro e você poder dormir tranquilo? Quanto mais um colchão financeiro você criar, vai ser melhor, tá? Outra dica que eu já dei e reforço aqui para vocês é: separe as contas da pessoa física da conta da pessoa jurídica. Você usar o dinheiro da empresa para pagar contas pessoais e não tirar uma distribuição, um prolabore fixo, por exemplo, não, chegou minha conta de energia, fui lá e paguei pela conta da empresa. Chegou o aluguel, paguei na conta da empresa. Vou no restaurante, paguei pela conta da empresa. Eu te garanto, você não tem organização. Você não sabe quanto que você está tirando. Então, se você não se organiza, a empresa não sobra caixa. Empresa sem caixa não tem capital para reinvestir. Ela não vai crescer. Empresa que não cresce, morre. É questão de tempo. Deixo aqui sua dica, e isso é um pouco da mentoria do que eu trabalho no dia a dia com os pequenos empresários, ajudando a essa organização financeira, mas não só isso, muito mais na gestão, porque uma vez que a gente sabe ler o nosso exame, sabe ler o nosso DRE, a gente consegue entender quais são as estratégias que a gente precisa fazer no dia a dia para que esses números melhorem. Então, por isso que é Guilherme Carvalho, gestão financeira, porque tudo começa no desenho das finanças, e gestão estratégica, porque a partir de um financeiro bem estabelecido, a gente tem melhores estratégias. Espero que vocês tenham gostado e semanalmente nós vamos estar criando vídeos aqui com essas dicas valiosas do dia a dia, práticas, coisas que eu já errei e consertei, aprendi, e eu quero contribuir com vocês. E vamos estar junto nessa, viu? Um abraço!